Fala galera, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que esteja tudo ótimo aí na casa de cada um. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, que é a compra de terreno, isso mesmo. Eu vou falar pra vocês um pouquinho de como eu adquiri o meu terreno, como foi todo o procedimento. Então, se você tem dúvidas ou curiosidades sobre o assunto, vem comigo nessa. Bem, eu adquiri então, gente, o meu terreno no ano de 2017, tá? Foi meados aí de 2017, nós estávamos pesquisando há bastante tempo. A grana estava um pouco curta, né? Porque nós tínhamos trocado de carro na ocasião, que é o carro que a gente tem até hoje. Então a gente ajuntou um valor maior, um outro valor, né? Meses após isso daí, e nós estávamos buscando. Só que a gente já estava até um pouco desesperançosos, né? Porque aqui na região os terrenos eles estavam aí em média de 100, 150 mil, terreno todo legalizado. Tinha alguns outros terrenos, né? Que aqui em Cajamar é uma região que tinha muitas fazendas, gente. Não tinha, né? Tinha e tem, né? Terrenos que não são regularizados aí na prefeitura. Por exemplo, que não tem a escritura, né? Somente contrato de compra e venda. Quando nós estávamos buscando, nós buscávamos qualquer terreno, gente, seja ele com escritura, sem escritura, enfim. A gente não estava muito olhando isso. Só que acontece, os terrenos que não tinham escritura, as pessoas elas estavam pedindo um valor maior, né? Não era um terreno que era uma loteadora, porque quando a loteadora ela pega um empreendimento, ela facilita, né, o pagamento. Nesse caso, não. Eram terrenos, né, que pessoas estavam revendendo, né, que compraram e que não queriam mais e queriam um valor à vista. Foi o que eu mais encontrei. Ou terrenos que ficavam muito fora pra gente, né, que realmente não dava. Aí no ano de 2017 surgiu um empreendimento, né, aqui na região. Gente, eu moro em Cajamar, tá? É uma cidade do estado de São Paulo. Aqui surgiu então, né, essa oportunidade do empreendimento que é em Cajamar Centro. E na ocasião você poderia comprar o terreno, terrenos a partir de 80 mil reais, sendo que você poderia dar a partir de 10 mil de entrada, né? E pagar em até 10 ou 11 anos mais ou menos. Como funciona, gente? Quando você compra um terreno, geralmente, principalmente em incorporadora, quem pega, por exemplo, uma empresa que pega uma grande região, faz o loteamento, ela vai fazer a cobrança como? Com IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, mais 1%. Gente, então vai de acordo com a inflação. Se a inflação sobe muito, sua parcela também vai subir. IGPM também aí é utilizado muito na cobrança de aluguéis e de vários outros, ele é medidor de várias outras situações. No nosso caso, então, foi o IGPM. Então, por isso que a gente tem que ficar um pouco de olho. Por quê? Por exemplo, eu fiz um plano na ocasião que eu dei 17 mil de entrada, mais parcelas de R$ 1.150, poderia pagar em até 10 ou 11 anos, porém eu optei por fazer em 6 anos, né? 5 anos e 11 meses, praticamente 6 anos. Por quê? Pensando no IGPM, né, gente? Porque assim, quando você faz uma compra de algo a longo prazo, que vai ter atualização, que vai ter correção, você tem que ficar muito esperto. Por quê? Às vezes o seu salário não vai subir tanto e sua parcela vai. Então, se você já começa com um valor maior, que, por exemplo, para nossa renda na época, começamos com 1.150. Eu gosto de fazer parcelas, gente, assim, que, por exemplo, se eu ficar desempregada, o Jonathan consiga pagar, ou se o Jonathan ficar desempregado, ele consiga pagar. Esse é o meu planejamento mais ou menos, né? Pelo menos para segurar um pouco. Porque a gente precisa parcelar, porque a gente não tem, né, não tínhamos, né, condições de comprar à vista. Esse foi o nosso plano de ação ali naquele momento. Então, assim, por isso que eu falo pra vocês, vejam se vocês estão pretendendo comprar, estude bastante antes, veja qual é o salário, se aumentar, por exemplo, dali a 2 anos, se aumentar sua parcela, sei lá, em 200, 300 reais, vai estar ok? Porque a gente sabe que o salário mínimo não tem esse aumento, né, gente? Então, por exemplo, enquanto eu estava trabalhando, nos últimos 3 anos, meu salário teve um aumento, assim, mínimo, gente, foi muito pequeno. Não só o meu, né, do brasileiro, por conta... ultimamente foi a pandemia, mas antes da pandemia já estava meio parado também, né, a economia do país, então os dissídios, eles já não estavam tão atrativos como ocorreu, né, em uma outra época. Então, assim, o que eu falo pra você, fica de olho, porque o IGPM vai vir e vai vir mais 1%. Então, no meu caso, eu comecei pagando uma parcela de R$ 1.150,
Em 3 anos, que foi o que eu levei para quitar esse terreno, teve um aumento de mais de R$ 400. Mais de 400 não, de em torno de R$ 400. Porque minha parcela, gente, eu finalizei dentro desses 3 anos a 1.540 ou foi R$ 1.550. Então, assim, por isso que eu falo, tem que ter um planejamento, gente. Porque se você não se ater a essa informação, vamos supor que o seu salário tenha aumentado aí, sei lá, não sei, R$ 50, R$ 30, faz isso vezes os 3, né? E você tava pensando naquela parcela, por exemplo, quando eu iniciei com 1.150, aí, tipo, dali a 3 anos, por mais que você fale, ah, Ruth, são 3 anos. Só que, gente, em 3 anos, financeiramente falando, se você continua no mesmo trabalho, você não tem tanta alteração assim. Então, assim, é bom ficar de olho, tá? Fazer uma parcela realmente que não fique tão longa para não ter tantos juros e também algo que caiba dentro do seu orçamento, para que não pese tanto aí no decorrer dos anos. Então eu fiz, né, nessa condição que eu expliquei para vocês. Quando foi no ano de 2020, eu já... Não, né, voltando aqui, quando a gente comprou, tínhamos a intenção de comprarmos o terreno e dali a um ano começarmos a construir. Só que aí nesse ano, quem chegou, bateu lá na porta, Maria Vitória, gente. Aí veio a Mavi, né, fiquei grávida, aí já mudou um pouco os nossos planos, porque aí já teve toda uma estrutura, né, a gente já teve que mudar um pouquinho, por quê? Porque tinha a Maria Vitória, então a gente já teve outros custos, né, com a vinda dela, aí a gente teve que segurar. Aí então, Maria Vitória nasceu no ano de 2018, a gente, por exemplo, compramos as coisinhas pra ela, né, as coisinhas dela, mesmo economizando, porque conforme eu descrevi em alguns outros vídeos, a gente tenta economizar ao máximo possível. Comprei muitas coisas de bazar, só que ainda assim, quem tem criança em casa, né, sabe que tem um custo aí adicional, que você tem que ter, não tem pra onde correr, né? Então, em 2018 a gente ficou aí nessa, 2018 e 2019, quando foi em 2020 eu pensei, vou construir. Aí o que acontece? Veio pandemia, gente. E com a pandemia foi aí que a minha parcela deu uma acelerada, porque até então tava em 2.300, eu acho que tava em 2.300. Fechei o ano de 2019 com 1.300 de parcela. Quando chegou no ano de 2020, gente, despencou o negócio. Por quê? Porque a inflação do país começou. O IGPM, gente, tem em sua composição a questão dos commodities, né? De alumínio, ferro. Então, o que acontece com o ferro em 2020, gente? Com ferro não, né? Com tudo. Porque o que não teve quase 100% de aumento, né? No nosso país. Praticamente tudo. Então, o que aconteceu com o IGPM? Despencou, disparou o negócio. Despencou não, ele disparou. Gente, minha parcela de 1.300 foi pra 1.500, porque, tipo, foi pra... Claro que isso gradativo, né, gente? Foi assim, por exemplo, no ano de 2020, né? Não é que assim, por exemplo, eu tô em 2019, quando chegou janeiro já foi, não. Mas assim, já foi aumentando, tipo, de um mês pra outro, R$50, R$60, começou a ter esses aumentos, né? O que me deixou bastante assustada, né? E eu sou uma pessoa, gente, bastante conservadora, sabe? Eu tenho bastante receios, eu gosto de manter uma rotina e de ter um planejamento. Só que quando se trata de algo de algo incerto, por exemplo, pandemia, a gente não sabia quando que ia acabar, a gente não sabe ainda, é tudo muito incerto. Então, nossa parcela começou a aumentar muito, eu comecei a ficar um pouco preocupada, eu já comecei a ver meios, né, formas de como eu poderia quitar o terreno. A gente já tinha conseguido juntar 16 mil, né, para a construção da nossa casa até então, a gente estava juntando 16 mil, mudamos, né? Eu e o João conversamos o que acharia melhor. Eu queria muito começar a construir, porque, né, é o meu grande sonho, né? Só que aí a gente pensou bem e achamos melhor o quê? Vamos tentar levantar dinheiro, né, para quitar esse terreno, porque aí a gente já se livra disso. Então eu fui lá e dei 16 mil, né? 16 mil e pouquinho. Porque assim, pra quem não sabe, gente, quando você compra carro, terreno, casa, todas essas coisas que entram juros, você pode ter a descapitalização dos juros, né? A amortização, em quase tudo. A descapitalização bancária, ela é um pouco melhor, eu vi, né? Porque eu já tinha vivência da descapitalização bancária. O que é essa descapitalização ou amortização? Por exemplo, você compra um carro, você vai quitá-lo em 4 anos, né? Você vai pagá-lo em 4 anos e nesses 4 anos, para o banco ou para a empresa não sair perdendo, não vai, né, colocar ali algum tipo de juros, né? Geralmente o banco trabalha com juros compostos. Por quê? Porque você não está pagando agora, né? Então o dinheiro do banco está desvalorizando, ele te emprestou. Então vai ter aí a correção dos juros.
Por exemplo, o que você pagaria em 4 anos? Se você antecipar para o dia de hoje, você está trazendo para a data atual. Então, o dinheiro não foi desvalorizado, você não vai pagar dali a 4, você está antecipando. Então, acontece essa amortização, o valor é reduzido. Então, tendo essa vivência, né, eu já sabia que isso aconteceria. Só que quando eu fui, eu pensei que a descapitalização, no nosso caso, seria de um valor maior. Só que, na realidade, no nosso caso, não foi muito. Por quê? O valor, a nossa parcela já era 1.530, 1.540. Então, a gente não teve uma descapitalização, por exemplo, vamos supor que se eu pago, minha parcela começou com 1.050, que eu imaginava que dali a 4 anos, por exemplo, ia fazer a descapitalização em cima desse valor, né, dos R$ 1.150. Mas não, a descapitalização ocorreu em cima de 1.540. Então, por isso que ocorreu a descapitalização, mas como minha parcela não era fixa, não foi o quanto que eu esperava, né? O que me deixou mais assim, aguçada, melhor querendo ainda quitar esse terreno. Pois bem, a gente então ajuntou esses 16 mil, antecipamos, e o que eu falo pra vocês? Sempre paguem a última parcela, de trás pra frente, porque, por exemplo, eu vou antecipar, aí eu vou pagar o próximo ano, vamos supor, né, que você, eu juntei 12 mil e eu quero antecipar, juntei, sei lá, 3 mil e eu quero antecipar. Não façam isso, gente, para os próximos, meses ou anos. Por quê? Porque a descapitalização vai ser menor. A não ser que você, por exemplo, ficou desempregado e você quer ganhar um ano, vamos supor, para não ter cobrança, para você arrumar emprego, enfim, aí é outra situação. Agora, se seu intuito é a descapitalização, a amortização, é reduzir o valor desse bem, você faz o quê? Paga aí o último ano, as últimas parcelas. Foi o que eu fiz. Peguei então 16 mil, eu sabia que eu tinha 16 mil, entrei em contato com o financeiro da empresa e falei, olha, eu tenho 16 mil e eu quero amortizar, eu quero antecipar as últimas parcelas. Eles me geraram um boleto, né, deu para quitar, acho que em torno de 12 parcelas, descapitalizando, né, porque o valor ficou menor. Paguei. Só que ainda faltava, gente, não sei se 30 mil, alguma coisa assim. Aí eu falei, gente, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Mas eu preciso, porque, né, eu estava assustada, né, com a correção de GPM, enfim, com a atualização dos valores, né, que estavam acontecendo no país. Aí eu tinha uma linha de crédito de um empréstimo que a taxa estava bem baixa, não estava sendo cobrado IOF também, né, por conta do cenário do país. Eu vi que uma taxa era melhor que a outra, né, e aí eu fiz um empréstimo de 20 e poucos mil no banco. Até então eu era funcionária, né, do Banco Itaú, agradeço muito ao banco, né, por isso. E a taxa estava muito melhor do que a que estava sendo aplicada. Aí eu fiz um empréstimo, quitei o meu terreno e quando eu saí da empresa, né, que eu trabalhava, eu quitei o empréstimo, fiquei sem dívidas. Então, gente, a dica que eu dou pra vocês é isso, sempre avalie, né, a questão da taxa de juros, o que está sendo cobrado. Se você vai ver um terreno e a taxa de juros fica acima de 1%, porque se não me falha a memória, pode ser até 1 é 1,5%, alguma coisa assim. Então fiquem atentos, tá? Façam a parcela de acordo com o que vocês realmente consigam pagar. Não faça a parcela no limite. Por exemplo, eu ganho R$1.000, eu vou fazer uma parcela de 900. Ou eu vou fazer uma parcela de 800. Exemplo, né, gente? Não façam isso, porque conforme eu expliquei pra vocês. O IGPM é um índice, né? É calculado de uma forma que a gente não tem como saber o que vai acontecer amanhã. Pode ser que o valor reduza, só que, gente, muito pouco provável, viu, que tenha essa redução. O que a gente mais vê, né, é que realmente sempre aumente. Então, se atente a isso, tá? Vai com calma, porque depois que você comprou, fica complicado, porque eu já vi muitos casos, né, de pessoas que compraram, foram na empolgação, porque quem não quer, né, gente, construir sua casa, ter seu terreno, mas vai com calma, porque teve muitas pessoas que compraram e que no decorrer aí do tempo não conseguiram pagar. Por quê? Porque teve aumento. E aí, gente, por exemplo, se você vai comprar uma casa pelo sistema Minha Casa Minha Vida, eu acho, não é que é melhor, mas assim, questão de você saber o que você vai pagar é um pouco melhor. Se você vai por esse sistema, que é o Minha Casa Minha Vida, né, e a tabela saque, a tabela price, desculpa. Por quê? Porque suas parcelas, elas vão reduzindo. Então você já sabe o que você vai pagar, você já tem certeza que você vai pagar aquele valor e que aquele valor vai ser reduzido ao decorrer dos anos. Diferente de quando você compra uma parcela que vai ter correção, por exemplo, seja correção da poupança ou correção de GPM, como foi o meu caso, que sempre vai aumentar. Então a certeza que se tem é que
mês após mês você vai pagar um valor maior do que o que você começou a pagar. Então tem que ficar muito atento a essas informações, tá bom? Então uma dica que eu dou hoje é isso, pesquise bastante, vejam o valor que vocês possam pagar, né? Tenta não fugir muito. E sempre, né, gente, educação financeira para tudo na vida, porque se não se tem educação financeira fica bastante complicado, tá? Porque as coisas estão muito caras, tudo tá muito caro. Se você não tiver esse jogo de cintura, é muito difícil. Seu nome vai acabar sujando, né? Você vai acabar tendo dívidas, e dívidas deixa a gente com dor de cabeça, né, gente? A gente não consegue dormir. Então tem que ter muita cautela em relação a isso. E pesquisem muito também, porque terreno que não tem documentação, gente, esses terrenos que é de contrato de compra e venda, é muito delicado, porque você não sabe se esse terreno é real, se é daquele dono mesmo, se, por exemplo, não vai ter um herdeiro aí que está com a certidão do terreno, que vai vir futuramente a recorrer, né, a ele, enfim, tem que prestar muito atento a essas informações. Mas também, gente, o que é de lado positivo que tem, que é muito maior, porque no meu caso, por exemplo, eu quero uma casa com quintal individual aqui em Cajamar, uma casa com quintal individual, gente, assim, que tenha financiamento, né, da Caixa, estão acima de 300, 400, 500 mil. Então, assim, é inviável pra gente, né, pra nossa renda. Não dá, não teria como. Então a gente vai conseguir aí conquistar o nosso sonho de acordo com, né, com tudo legalizado, com a casa, com a documentação toda correta. Vai demorar mais, está demorando, só que assim, tem esse lado positivo. A gente acabou, gente, esqueci de falar, no decorrer dos 3 anos, nós quitamos o nosso terreno com um valor de 105, 106 mil mais ou menos, isso eu fazendo a descapitalização. E o meu terreno ainda saiu com valor promocional, né, do que os demais terrenos ali no bairro, porque, como eu expliquei já em outro vídeo, meu terreno fica do lado de um cemitério e meu terreno era próximo, então por isso eles acharam que teria desvalorização, reduziram este valor. Pra mim não tem problema algum, foi até melhor que minha parcela ficou menor, mas aí ainda assim, sabe, com a descapitalização de juros, eu fazendo tudo isso, ainda teve aí uma atualização de 20 e poucos mil, né? Imagina se eu pagasse aí ao longo dos 11 anos. Só isso que eu falo, gente, fiquem atentos, pesquisem bastante, tá? Porque tem muitas pessoas aí, né, que não te explicam, tem muitos vendedores que tentando fazer com que você venda só te empurre. Então fique bastante atento. E você se policiando, gente, comprem e vão com calma, né? Tudo ao tempo de Deus, Deus ele prepara tudo pra gente. Eu acredito aí que nesse próximo ano eu comece a construir. Não vou falar que eu acredito, porque assim, gente, é tudo muito ao tempo de Deus. Eu fiz muitas projeções, né, que assim, foram frustradas, não tão frustradas, porque ao final de tudo deu certo, graças a Deus. Mas quem sabe, né, no próximo ano eu comece a construir, vamos ver, né, porque tá tudo tão alto, a questão do ferro, que quem sabe, né, na obra vai muito ferro no começo. Vamos ver, né, gente, o que vai dar. O futuro a Deus pertence, mas eu espero muito ter ajudado, pelo menos alguém aí que esteja na dúvida, tá? Qualquer tipo de dúvida também, que se você tiver, gente, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu tiro pra vocês sem problema algum. Se tiver com alguma dúvida, tá? Eu pesquisei muito sobre Minha Casa Minha Vida antes de comprar. Se tiver alguma dúvida também, gente, é só deixar nos comentários, tá? Espero que Deus esteja no lar de cada um de vocês, abençoando, guiando. Tenham um final de semana excelente. Grande beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.